Quem é Melquisedeque? O que é a ordem de Melquisedeque? Antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou dona da verdade absoluta e tudo que eu falarei nesse áudio é de acordo com o livro de Urântia e também de acordo com os meus estudos como sacerdotisa mestre integrada na ordem de Melquisedeque. Algumas informações podem ser diferentes da sua forma de pensar e ver o mundo. E nesse caso, não acredite em nada do que eu estarei falando. Acredite na verdade do seu coração, pois uma das missões que um sacerdote da ordem tem é de levar a verdade pela doutrina do coração, do amor universal. E se você acreditar no seu coração, eu já terei feito a minha parte como sacerdotisa da ordem. Quando nós falamos nessa consciência, que nos chama bastante atenção inclusive, pois só de pronunciar esse nome Melquisedeque, já estamos trazendo nessa palavra a força dessa consciência, que num patamar evolutivo está apenas um degrauzinho abaixo da consciência suprema que é Deus. Nós sabemos quase nada sobre a ordem ou sobre Melquisedeque, pois muito pouco era permitido escrever sobre eles há tempos atrás. Tem poucas informações nas escrituras sagradas, pois aos seguidores da ordem sempre foi recomendado a não falar muito sobre a ordem ou a sua missão. Hoje estão abertos muitos portais conscienciais e nunca houveram tantas aberturas de portais como estamos tendo neste momento. E por essa razão, estamos tendo mais acessos aos conhecimentos espirituais para a evolução do nosso ser e do nosso planeta também. Então facilita mais os acessos à ordem, principalmente por conta da vibração da chama trina em nosso DNA e por também podermos estudar esses conhecimentos através do contato direto com espíritos e seres de luz pertencentes à ordem. Os membros da ordem de Melquisedeque são uma miríade em números e praticamente são invisíveis aos olhos humanos. Eles são seres altamente espiritualizados, vindos de muitos outros planetas e de todos os 7 universos. Por essa razão, não conhecemos muito deles, até mesmo porque o nosso padrão consciencial não tem a capacidade de compreendê-los. De acordo com os textos bíblicos, ele não teve pai, não teve mãe, não nasceu, não morreu. Pelos escritos desses textos, ele não era considerado um ser humano normal. Aliás, de humano ele não tinha nada. Na Epístola de Hebreus, fala que Melquisedeque fazia parte de uma ordem, a ordem de Melquisedeque. Ele é descrito como o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei da justiça e o rei da paz. A Bíblia também diz que Melquisedeque esteve nesse plano de 1980 a.C. até 1886 a.C. E ele esteve no plano por 94 anos. Não nasceu de nenhuma mulher, não morreu e ainda mais. Dizem que ele se alimentou apenas uma vez para conhecer o alimento da terra. E que quando se retirou do plano, saiu numa carruagem de fogo. E a ordem é citada no Salmo 110, com a seguinte frase: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E aí a coisa fica mais complexa ainda, porque nós estamos falando de um ser ou de uma ordem a qual esse ser pertence. Segundo o livro de Urântia, a criação divina é composta por 700.000 universos locais. E cada um desses universos é criado e administrado por um filho de Deus do paraíso. Esses filhos criadores pertencem à ordem de Micael. E o filho criador do nosso universo local é chamado de Micael de Nebadon. E esse universo local, segundo o livro de Urântia, se deu há 400 bilhões de anos atrás. E Micael, em sua magnitude, criou várias classes de seres e entre eles os Melquisedeques. Os Melquisedeques são conhecidos como instrutores do universo e atuam em casos emergenciais. E por essa informação conseguimos entender o que aconteceu em 1980 a.C. Naquela época, a consciência da verdade corria risco de ser extinta do planeta. E foi um Melquisedeque que veio para esse plano para o resgate da verdade e do Deus único do Pai Altíssimo.
Então, esse Melquisedeque, de nome Maquiventa, agora facilitando mais o entendimento, porque nesse caso entendemos que ser um Melquisedeque é estar numa condição melquisedéquica. Um outro exemplo, para ficar mais claro, quando nós falamos em Buda, de pronto nós lembramos do homem de roupas douradas, com as mãos unidas, em posição de lótus. Pois bem, esse que em nossa memória dá essa referência é o Senhor Siddhartha Gautama. O nome do ser é Siddhartha, que está numa condição búdica, e esse exemplo também se estende ao ser chamado Yoshua Ben Pandira, que conhecemos melhor como Mestre Jesus, cujo nome é Jesus, que está numa condição crística. O nome do ser nunca foi Jesus Cristo, mas sim Jesus numa condição crística. E pegando o gancho dessa minha fala, afirmo que Mestre Jesus também é um Melquisedeque. Voltando à chegada de Maquiventa Melquisedeque, ele veio para esse plano, viveu aqui 94 anos, estabeleceu o reinado de Salém, ensinou e treinou diversos discípulos que se espalharam pelo mundo afora e disseminaram esses ensinamentos e conhecimentos. E depois da partida de Maquiventa Melquisedeque, Salém ganhou o nome de Jebus, e com o tempo ela ficou conhecida como Jerusalém. E qual é a relação de Melquisedeque e Mestre Jesus? Mestre Jesus pertence à ordem de Melquisedeque muito antes de ter a sua passagem nesse plano. Ele é o filho criador do nosso planeta e, como seu criador, precisava experienciar aquilo que ele mesmo criou e experienciar num nível mais profundo da sua existência, em 7 níveis de existência diferente. E somente depois de ter completado esses níveis, ele é considerado o filho do Criador e soberano desse universo, o qual ele criou. E como sacerdote da ordem, ele veio vivenciar e transmitir à humanidade o mais alto grau de sabedoria. Ele está diretamente ligado aos planos evolucionistas. Muitos Melquisedeques passaram pelo nosso plano com a missão de supervisionar os propósitos da humanidade. Eram seres de imensa espiritualidade e sabedoria. Esse alto conselho da ordem é eterno e universal, composto por membros mortais e imortais, encarnados e desencarnados, ascensionados e em processo ascensional, tendo sempre missões bem definidas, e uma delas é velar pela doutrina do coração, do amor universal, o amor maior e fraterno. E a segunda missão é de trabalhar para que a humanidade possa evoluir através dessa doutrina universal, ou seja, o amor maior, aliado ao bem maior, num sentido coletivo e integrativo com o todo. Lorde Melquisedeque é o mestre maior de Shambhala, o Senhor Rei dos mundos celestiais. Ele é o comandante-chefe do governo oculto do mundo e sacerdote do Altíssimo Deus, El Elyon. É conhecido como o Rei de Salém, o Rei da Paz, o Rei da Justiça, pois também é o Senhor do Karma, Imperador dos Sábios e Legislador Primordial. E ele é encarregado pela reforma do mundo e é a figura profética de Cristo. Um ser de luz em condição melquisedéquica é responsável pela organização dos mundos celestiais, assim como dar direção a novos mundos materiais ou físicos, reeducando e resgatando seus habitantes através da purificação, da iniciação, da iluminação e através da ascensão. E de uma forma simples, podemos considerar Melquisedeque como o educador da luz. Um Melquisedeque é um ser da luz divina que atinge um estado crístico de evolução que se funde com a sua essência divina da maneira mais pura, abrangente e completa, para que possa exercer uma determinada evolução espiritual. Esse ser, alcançando esse estado crístico de maneira pura e completa, ele se torna uma consciência maior na evolução planetária, ou até mesmo galáctica, ou até mesmo universal, sempre unificada ao Altíssimo, sendo representante de um determinado planeta ou galáxia, e tudo continua evoluindo. E o que seria o sacerdócio à ordem de Melquisedeque? Em nosso plano existiram algumas pessoas que alcançaram o nível consciencial da ordem, e uma dessas pessoas, chamada Joshua David Stone,
Além de canalizar os ensinamentos da ordem, também escreveu tudo isso para que hoje pudéssemos ter acesso mais direto através dos estudos, meditações, ativações e transformações espirituais, trazendo esse estudo como sacerdócio à ordem de Melquisedeque, formando pessoas habilitadas a passarem esses conhecimentos de uma forma compreensível para nós, buscadores desse conhecimento. Joshua David Stone fez a passagem no ano de 2005. Em sua vida encarnado, ele foi um dos trabalhadores mais dedicados da ordem e ele deixou a seguinte mensagem: a ascensão é possível nessa existência. Isso é tão reconfortante e ao mesmo tempo tão desafiador. Porém, nós podemos encontrar essas informações em nossos corações, pois foi o próprio Rei do Mundo, o Senhor Melquisedeque, também conhecido como Sanat Kumara, em sua missão melquisedéquica como Rei do Mundo, legislador primordial, conhecido na ordem como Vossa Santidade Vaiamos Melquisedeque, Logos universal correspondente ao universo local Nebadon, que instaurou através da amplificação do templo de Shambhala em nosso DNA a chama trina divina. Então todos nós vibramos nesse padrão vibratório, nos tornando aptos para os estudos e evolução como seres no caminho de volta à nossa fonte original que é Deus. Lorde Vaiamos é responsável por receber a luz criadora por Metatron e distribuir para todo o universo, adequando a vibração dessa luz para os níveis suportados em cada localidade. A ordem de Melquisedeque não está ligada a nenhuma religião no plano físico. Ela está ancorada no plano espiritual. No caso do nosso sistema, o solar, nós buscamos esse quantum de luz no grande sol central e no templo de Shambhala. Nesse sacerdócio sagrado não existe gurus, mestres ou superiores. Todos são iguais, pois atingiram a unicidade. Podemos definir essa ordem como responsável pela reprogramação da consciência necessária para vincular a criação física com a hierarquia divina. Ela tem o poder de despertar e ressurgir a luz dos mundos superiores. Ela se comunica com outras fraternidades espirituais e de luz em todos os universos da fonte divina e coordena o trabalho crístico em todos os planos. Seus membros são os filhos da verdade e guardam as chaves que dão acesso à verdadeira história do planeta. O verdadeiro sacerdote de Melquisedeque já nasce consagrado. Ele não necessita de iniciação ou de consagração no plano físico. Não busca discípulos, porque eles surgem naturalmente. Através da força eletromagnética, eles vão sendo atraídos. Não discute sua fé com ninguém, pois ele é consciente da sua missão. Ele não critica as pessoas à sua volta, porque respeita cada ser humano no nível evolutivo e consciencial que cada um tem. Ele não tenta impor aos outros a sua verdade. Ele não explora financeiramente os seus seguidores, porque a sua riqueza é fazer a vontade do Pai Celestial. E quanto mais luz ele acende no coração das pessoas, mais rico ele fica. Ele não expõe seus poderes internos, pois a sua missão é ensinar todos o que procuram, sem distinção de classe social, raça ou credo político ou religioso, e passa seus ensinamentos para todos aqueles que estão de coração aberto buscando essa sabedoria. Ele é a origem de tudo que se relaciona com a evolução espiritual e formação do gênero humano de forma global e ampla. Para eles, sempre são oferecidas oportunidades que são dispensações para que todos possam voltar ao seu verdadeiro lar, a grande fonte cósmica. O sacerdócio eterno de Melquisedeque promete e concede aos seres humanos as verdades universais e a sabedoria divina que liberta a todos que segue os seus ensinamentos, conscientizando através do amor e da misericórdia divina. E essa misericórdia é a libertação digna de quem jamais castigou ou irá castigar os seus próprios filhos. Existem vários Melquisedeques. De acordo com as minhas canalizações, meus estudos,
Até mesmo na ordem existe uma hierarquia sendo dividida em vários patamares. Mesmo porque um Melquisedeque nunca anda sozinho, ele sempre anda em número de 12 sacerdotes. Daí vem o fato de Mestre Jesus ter 12 apóstolos. Na minha humilde jornada, eu apenas pude ter contato com 6 deles. Altíssimo Lorde Lenduce Melquisedeque, Mônada Cósmica Universal, responsável por todos os universos. Vossa Santidade, Lorde Vaiamos Melquisedeque, Logos Universal, que é o amado Sanat Kumara, responsável pelo nosso universo local. Altíssimo Lorde Melchior Melquisedeque, Logos Galáctico, responsável pela nossa galáxia. Altíssimo Lorde Maquiventa Melquisedeque, Logos Solar, responsável pelo nosso sistema, e por essa razão foi ele quem veio para esse plano para reeducar a humanidade e trazer a luz e o conhecimento para a evolução da humanidade. Altíssimo Filho do Criador, Mestre Jesus, responsável pelo nosso planeta Terra. Altíssima Senhora da Compaixão e da Misericórdia, Mestra Kuan Yin, membro do Conselho Kármico e responsável por toda a humanidade. Eu busquei nesse áudio passar o pouco que eu sei sobre Melquisedeque e sobre a Ordem. Mais uma vez cumprindo a minha missão como sacerdotisa da Ordem, trazendo conhecimento e abrindo um leque enorme de estudos, sem buscar nenhum discípulo, apenas plantando semente de luz em vossos corações. Que a vossa santidade, Senhor Rei do mundo, possa nesse momento iluminar os nossos corações e nossas vidas, trazendo a luz que necessitamos e merecemos. Abençoados sejam.